Furiosa, uma saga Mad Max, é um filme que se entende dentro da sua devida proposta, não necessariamente sendo superior ao Estrada da Fúria, mas se entendendo como uma jornada de vingança extremamente satisfatória e que ainda assim entrega uma baita experiência que só o George Miller é capaz de fazer. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos. Afinal, estamos falando aqui sobre Mad Max, que é uma das franquias mais consagradas de ação do cinema, e hoje falaremos aqui sobre Furiosa, uma saga Mad Max, que é o prequel, né? O filme que no caso é uma prequel que vai contar tipo a história de origem da Furiosa, que é a personagem da Charlize Theron no Estrada da Fúria, e que desde o Estrada da Fúria esse projeto do filme da Furiosa já vem desde do lançamento do Estrada da Fúria. O George Miller, junto com a Charlize Theron, eles já tinham ideias de fazer um filme contando a história, né, de origem da Furiosa, que é uma personagem que se tornou muito icônica dentro da franquia do Mad Max, e eu acho que é interessante porque o George Miller, ele não queria ter a Charlize Theron no papel de volta, porque ele ia contar uma história mais de origem mesmo, sabe? Começando com ela criança, começando com ela jovem, até se conectar com o que a gente vê da personagem no Estrada da Fúria. Então é muito interessante porque a primeira coisa que esse filme que ele apresenta é que ele vai tentar ser um filme de origem, mas ao mesmo tempo ele vai ser um filme de uma jornada de vingança muito fechadinho ali, sabe? Uma história que ela se conclui no seu próprio filme. É uma jornada de vingança com 5 capítulos que são muito bem explorados ao longo do filme, e é interessante porque todos esses 5 capítulos eles vão definindo cada vez mais a personalidade da Furiosa, como que a Furiosa se tornou quem ela é, quem a personagem se tornou com a Charlize Theron no Estrada da Fúria. Então é interessante porque aqui a gente tem o papel feito aqui pela Anya Taylor-Joy, que ela brilha, ela dá um frescor na tela, ela tem um olhar, uma atenção muito grande na câmera, e eu acho que ela foca muito na atuação pela expressão, entendeu? Aquela atuação que ela não precisa ter tanto diálogo no roteiro, mas a atuação dela diz muito mais na expressão, nas caras que ela faz, do que necessariamente nos diálogos. É um filme que ele não é pautado nos diálogos, ele é um filme que ele é o tempo inteiro conduzido por uma narrativa de vingança, uma narrativa de uma personagem que está buscando vingança pela morte da mãe dela, e através dessa vingança ela vai se tornar quem ela se torna no Estrada da Fúria, sabe? Então é interessante porque a jornada dela é uma jornada muito pessoal e tem uma certa rivalidade com o personagem do Chris Hemsworth, que aqui é o vilão do Dementos, que, cara, o Chris Hemsworth, ele é o personagem que ele embarca na loucura, na atuação louca e insana do personagem, entender que aquele mundo do Mad Max, ele já é um mundo ferrado, ele já é um mundo que não tem muito o que você fazer. Tem um diálogo nesse filme aqui que eu acho que ele define muito o que é esse universo do Mad Max, que é o seguinte: ou você vai para esse ponto, ou você vai para essa cidade, ou é isso aí, entendeu? Não tem muito o que você explorar desse universo, porque justamente os personagens que estão sendo inseridos nesse mundo, eles já são loucos, eles já são insanos, e o personagem do Chris Hemsworth, ele encarna o Dementos como uma figura de um vilão que é completamente patriota, um vilão que ele é anarquista, que ele é conquistador, que tudo que resta para ele naquele mundo é conquistar as cidades, é conseguir gasolina para os carros dele, para a gangue dele, é ele ser esse cara que vai o tempo inteiro usar o poder dele da forma mais insana, da forma mais louca que ele é capaz de usar. E é interessante porque o Chris Hemsworth ele embarca nessa atuação, que ao mesmo tempo que é um pouco cômica, às vezes tem umas tiradas cômicas, mas é um personagem que ele passa uma ameaça, ele é um personagem que ele é assustador pela não é nem pela caracterização dele, mas é pela
forma com a qual o Chris Hemsworth embarca e atua nessa loucura, nessa insanidade que o personagem dele apresenta. E é interessante porque isso causa um conflito de ideias com a Furiosa para ela se tornar uma pessoa vingativa, para ela se tornar essa personagem vingativa que a gente viu em Estrada da Fúria, e isso casa com uma certa ideia que ela e o Dementos têm em comum, que é essa sede de vingança, essa sede de que o personagem, ele não é que ele perde necessariamente só a sua humanidade, a humanidade dele ainda está ali, mas a sede de vingança dele, ele entende que no mundo que ele vive, a única forma de você lutar pelo poder é pela vingança, é por matar os outros, é por conquistar novos territórios. E é interessante porque o personagem do Dementos, ele representa tudo que há de... Não é nem tudo que há de ruim no ser humano, mas ele representa o que é mais valioso no ser humano, naquele mundo, que é a sede pelo poder, que é a tentação pelo poder, que é a manipulação do poder, que é essa ânsia por conquistar novos territórios e ser completamente insano, ser completamente louco e viver naquele mundo da forma que só ele é capaz de viver. E é interessante porque os outros personagens em volta dos principais, eles também embarcam nessa loucura, porque o George Miller, ele tem uma coisa que eu acho que é muito foda desde o Estrada da Fúria, que é apresentar personagens que são caracterizados dentro daquele universo e que já estão beirando a um limite, a uma insanidade que só aquele mundo do Mad Max é capaz de ter. E eu acho que é interessante porque a direção aqui, ela continua frenética, ela não é uma direção tão com um ritmo tão acelerado quanto o Estrada da Fúria, ela é uma direção um pouco mais calma, afinal de contas você está contando essa jornada de vingança da Furiosa como se fosse uma fábula, uma crônica, então em muitos momentos parece que é uma história que está sendo narrada, é uma história que está sendo contada por outras pessoas, porque passa essa sensação de que a Furiosa, ela é como se fosse uma figura mística, uma figura meio bíblica daquele universo ali. Então é interessante porque o tempo inteiro você vai tendo um pouco de narração que vai definindo e vai narrando os principais acontecimentos do filme, e o tempo inteiro você se pergunta se a história que está sendo contada é uma história que está sendo contada para outros personagens ou se é tipo uma fábula ou uma crônica, porque o George Miller, ele deixa o tempo inteiro essa impressão de que a Furiosa, ela é realmente uma figura mítica e uma figura até meio bíblica naquele universo de Mad Max, a ponto de você questionar se a história que está sendo contada é uma crônica, ela é um conto, ela já virou tipo um livro que está sendo contado, uma história, uma lenda, sabe? Então é interessante porque ele passa por uma direção muito calma, mas nos momentos de ação tem aquele senso de frenético que o Estrada da Fúria proporcionou. Então, o George Miller, o tempo inteiro na cena de ação, vai ter aquele senso de ritmo apressado, com aquele frenético extremamente exagerado que só o Miller é capaz de ter. Eu acho que o que é mais interessante aqui é que o George Miller, ele não é um diretor que ele conta grandes histórias, ele não é um diretor que ele tem a preocupação de, no roteiro, fazer um puta desenvolvimento de personagem, uma puta história, nem nada do tipo, porque ele entende que Mad Max é uma franquia que ela causa sensações eufóricas, ela causa sensações que você de tirar o fôlego. Então ele entende que a franquia do Mad Max ela é uma franquia que ela não necessariamente é poderosa pela sua história, ela é poderosa pela experiência única que ela tem dentro do cinema e a forma que o Miller impregna essa direção caótica, essa direção frenética, me lembra até um pouco o que o James Cameron faz no Avatar, porque o James Cameron, ele é uma figura que ele também não leva os filmes dele como um senso de ter uma puta história, ter um puta roteiro. Não, as histórias que o James Cameron conta nos seus filmes são experiências únicas que você só vive através do cinema. E o que o George Miller faz com Mad Max é algo absolutamente cinema, absolute cinema, como diria o Scorsese. Então, Furiosa é absolute cinema em todas as definições possíveis. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Furiosa, uma saga Mad Max. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!